E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo elétrico. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Seja E a magnitude do campo elétrico em um ponto P, situado a uma distância dζ de um plano uniformemente carregado com densidade superficial de carga sigma. O plano aqui é considerado infinito. A maior contribuição para E provém dos pontos mais próximos de P sobre o plano. Mostre que a região do plano situada a uma distância menor ou igual a 2dζ do ponto P é responsável pela metade do campo elétrico em P. Para resolver o exercício, vamos analisar a figura ilustrada no quadro. Nela nós temos um pedaço do plano infinito com densidade superficial de carga sigma localizado no plano XY. No vídeo 26, nós já vimos que a intensidade do campo elétrico, devido a um plano infinito com distribuição uniforme de cargas elétricas, em um ponto P, localizado sobre o eixo Z, a uma distância dζ do plano em questão, é igual a sigma sobre 2ε0. Sendo assim, a intensidade total do campo elétrico já fica determinada a partir do vídeo 26. Nossa tarefa agora é a seguinte: se delimitarmos no plano uma região cujos pontos estão a uma distância do ponto P menor ou igual a 2dζ, essa região contribui para o campo total E com E sobre 2. Se você aplicar essa condição na figura ilustrada no quadro, você vai obter uma circunferência de raio Rzão, pois todos os pontos da borda dessa circunferência estão a uma distância 2dζ do ponto P. Sendo assim, qualquer ponto na região interna estará a uma distância do ponto P menor ou igual a 2dζ, conforme o exercício impõe. Sendo assim, nossa tarefa agora é calcular o campo elétrico no ponto P devido à região destacada em amarelo e mostrar que essa região contribui para o campo total E com E sobre 2. Muito bem? Para calcular o campo elétrico, eu vou delimitar dentro dessa região um elemento infinitesimal de área ds e carga dq, um retângulo polar. Compare as duas figuras. Estando esse elemento a uma distância tzinho do ponto P, eu posso calcular a contribuição infinitesimal ao campo elétrico, que eu represento por dE, a sua intensidade, da seguinte forma: 1 sobre 4πε0, que multiplica dq sobre essa distância ao quadrado. Então nós temos dq sobre tzinho ao quadrado. A carga dq eu posso substituir por sigma vezes a área do elemento infinitesimal, ds. Tudo isso dividido por tzinho ao quadrado. Agora observe o seguinte: nessa figura nós temos esse triângulo retângulo. A hipotenusa vale tzinho, este cateto mede dzão e este cateto mede rzinho, a distância do elemento de carga dq à origem O. Sendo assim, tzinho ao quadrado eu posso substituir por rzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado. Muito bem? De acordo com a simetria apresentada pela região amarela, eu vou somar essas contribuições no ponto P utilizando coordenadas polares. Antes de efetuar essa soma, vamos analisar a simetria colocada pelo exercício. Perceba o seguinte: se nós delimitarmos um elemento de carga dq e área ds diametralmente oposto, esse elemento vai contribuir no ponto P com um campo elétrico de mesma intensidade dE. Assumindo que as cargas elétricas no plano são positivas, nós vamos obter a seguinte análise: essa carga dQ gera no ponto P um vetor campo elétrico orientado nessa direção e sentido. Lembre-se que eu estou assumindo que as cargas são positivas. O elemento de carga dQ e área ds diametralmente oposto vai contribuir, nesse meu esboço, com um campo elétrico de mesma intensidade orientado nessa direção e sentido. Consequentemente, pela simetria apresentada pelo problema, vemos que as componentes horizontais se cancelam. Logo, eu vou somar apenas as contribuições infinitesimais que estão na direção do eixo Z. Sendo assim, eu preciso encontrar a componente do vetor dE na direção do eixo Z. Para fazer isso, eu vou chamar este ângulo aqui de alfa.
para não confundir com o ângulo θ que nós vamos usar daqui a pouco. Esse ângulo α, portanto, aparece aqui embaixo. São ângulos opostos pelo vértice. Logo, a componente DE na direção do eixo Z é igual a DE, que eu aqui ilustro, vezes o cosseno do ângulo α. Observando mais uma vez esse triângulo retângulo, vemos que o cosseno de α é o cateto adjacente Dzão dividido pela hipotenusa Tzinho. Então aqui nós temos Dzão sobre a hipotenusa Tzinho. A hipotenusa Tzinho é a raiz quadrada de Rzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado. Muito bem? Sendo assim, DE na direção do eixo Z é igual a sigma vezes D sobre 4π ε0, que multiplica ds sobre Rzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a 1 mais meio. Portanto, 3 meios. Agora, eu vou escrever esse elemento infinitesimal de área ds em coordenadas polares. A integração fica mais fácil desta forma. Então vamos lá, vamos analisar mais uma vez as duas figuras. Aqui nós temos o retângulo polar. Sendo a área infinitesimal, eu posso calculá-la multiplicando o lado AC pelo lado DR. Então observe a figura. A área ds é dada por lado vezes lado. Sendo ela infinitesimal, eu vou calcular a área do retângulo polar desta forma. Então nós temos AC vezes DR. Analisando essa figura, vemos que o ângulo central dθ, delimitada pelo retângulo polar, é igual ao comprimento do arco AC dividido pelo raio Rzinho. Muito bem? Combinando essas duas expressões, a gente obtém que ds é igual a AC é R dθ. Então nós vamos obter R dr dθ. Muito bem? Substituindo essa expressão na expressão do campo elétrico, a gente obtém dEz igual a sigma d sobre 4π ε0, que multiplica R dr dθ sobre Rzinho quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Muito bem? Bom, a partir de agora, basta somar todas as contribuições infinitesimais de EZ para obter o campo elétrico total no ponto P, devido à região destacada em amarelo. Então vamos lá. EZ, portanto, é igual a integral de dEz. E isso é igual, já retirando os termos que permanecem constantes da integração, sigma d sobre 4π ε0, que multiplica a integral na variável θ, vai de 0 a 2π, eu vou dar uma volta completa no plano xy. E nós temos também a integral na variável rzinho, r dr sobre rzinho ao quadrado mais dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Muito bem. Para fazer a varredura de toda a região destacada, nós vamos de 0 a Rzão. Muito bem? Agora vamos obter o raio Rzão em função de Dzão. Observe mais uma vez a figura central. Aqui nós temos um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 2D, este cateto vale D e este vale R. Sendo assim, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente obtém hipotenusa ao quadrado é 4D quadrado. Isso é igual a R quadrado mais Dzão ao quadrado. Logo, 3Dzão ao quadrado é igual a R ao quadrado. Sendo assim, R é D raiz de 3. Muito bem? Dando sequência, EZ, portanto, fica dado por a integral na variável θ dá θ de 0 a 2π, 2π. Então, eu posso simplificar 2π com 4π. Nós vamos obter sigma d sobre 2ε0. Muito bem? Vezes o resultado dessa integral. Para resolvê-la facilmente, eu vou recorrer à regra da substituição.
Eu vou admitir que U é igual a R² mais Dzão ao quadrado. Sendo assim, du é igual a derivada dessa expressão em relação a Rzinho, 2Rzinho, vezes drzinho. Lembre-se que a derivada de uma constante é zero. Logo, aquela integral fica da seguinte forma. Então, eu vou me concentrar na resolução dela agora. Então, nós temos a integral de RdR, que é du sobre 2. Então, meio, e aqui aparece o du. Muito bem? Sobre R² mais D² é U. Então, nós temos U elevado a 3 meios. Consequentemente, nós temos meio que multiplica a integral de U elevado a menos 3 meios du. Continuando aqui embaixo, nesse rascunho, a integral de U elevado a menos 3 meios é U elevado a menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Então, isso nos dá meio vezes U elevado a menos meio sobre menos meio. Simplificando meio com meio, a gente obtém menos 1 sobre a raiz quadrada de U. Retomando a variável de integração Rzinho, a gente obtém menos 1 sobre a raiz quadrada de Rzinho ao quadrado mais Dzão ao quadrado. Muito bem? E isso para fazer a varredura de toda a região de 0 a Rzão. Muito bem? Então, observe aqui o resultado obtido, o cálculo realizado rapidamente aqui. Então, agora nós temos o seguinte, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém, abrindo aqui um colchetes, menos 1 sobre a raiz quadrada de Rzão ao quadrado mais Dzão ao quadrado, menos, com este sinal de menos, mais 1 sobre, agora o Rzinho é 0, a raiz quadrada de Dzão ao quadrado. Muito bem, observe a expressão obtida, os cálculos realizados até aqui, dando sequência. Agora, nós sabemos que Rzão é igual a D raiz de 3, então vamos lá. Se Rzão é D raiz de 3, R ao quadrado nos dá 3D². 3D² mais D², 4D². A raiz quadrada é 2D. Então, nós vamos obter σd sobre 2ε0, que multiplica menos 1 sobre 2Dzão. Mais 1 sobre a raiz quadrada de D², ou seja, mais 1 sobre D. Consequentemente, o campo elétrico na direção do eixo Z, devido à região destacada em amarelo, é σd sobre 2ε0, que multiplica 1 sobre D menos 1 sobre 2D, dá justamente 1 sobre 2D. Simplificando D no numerador com D no denominador, a gente obtém que o campo elétrico no ponto P, devido à região destacada em amarelo, é igual a sigma sobre 4ε0. Consequentemente, a metade do campo elétrico total, já que sigma sobre 4ε0 é justamente E dividido por 2. Muito bem? Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Por fim, eu reforço. Se nós delimitarmos no plano uma região cujos pontos estão a uma distância do ponto P menor ou igual a 2Dzão, a contribuição dessa região ao campo elétrico total é a metade, E sobre 2. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.